Oi, gente! Hoje eu queria conversar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro é quais temas vão cair nos exames que vocês vão prestar. E o segundo assunto é qual o eixo temático mais comum de cada banca. Por exemplo, na FUVEST é mais comum o tema filosófico, o tema intangível. Na VUNESP é mais comum o tema bilateral, apresentado em forma de pergunta. No Enem é mais comum um tema unilateral, um problema para o estudante elaborar a proposta de intervenção. Falo sobre isso depois. Deixa eu conversar com vocês primeiro sobre esses prováveis temas. Vocês no FaceTime comigo, no Zoom, no nosso Tira Dúvidas, vocês já estão querendo palpites, querendo que eu acerte já ou tente adivinhar o que vai acontecer nessas provas. Gente, a gente está começando agosto, os exames foram prorrogados para 2021, as provas de redação vão acontecer em fevereiro. Eu vou estar fazendo revisão de Unesp para a segunda fase de redação depois do carnaval. A prova é dia 28 de fevereiro da Unesp, por exemplo, de redação. Último dia de fevereiro. Tem muito chão pela frente. Tem muita discussão ainda para a gente fazer no curso. Calma. Eu acho que tentar antecipar o que pode acontecer no dia do exame agora vai fazer com que vocês fiquem mais ansiosos do que vocês já estão, do que vocês já são, né? Então segura um pouquinho isso. Eu sei que é bom, eu sei que é ótimo quando cai um tema lá que você já desenvolveu no cursinho. É maravilha. Aí um tema, a argumentação flui com naturalidade, aí você já tem uma estrutura já pensada para aquilo, você sai da prova leve, né? Você economiza tempo, porque você já refletiu sobre aquele assunto, o assunto já está amaciado, maravilhoso. Mas eu não queria que vocês tivessem a sensação de que o sucesso de vocês na redação, ele é decorrente apenas de acertar o tema. Não é assim. Olha o problema, é bom quando isso acontece, mas o que acontece também, pode ser um problema, às vezes o professor acerta o tema, mas não acerta o recorte teórico que a banca deu para aquele assunto. O tema é o mesmo, mas a delimitação proposta pela banca foi outra. E vocês vão fazer redação, às vezes, condicionados àquele tema, aquela redação que você já treinou antes, até decoram a redação às vezes. Chega no dia da prova, o tema é o mesmo, mas a abordagem é outra e vocês tangenciam ou fogem da discussão. E a fuga do tema zera, desclassifica vocês, vocês sabem disso. Então, assim, mais do que querer que a gente acerte tema, adivinhe, né, pense previamente o que pode rolar, estudem os 3 modelos de coletânea possíveis. É mais legal isso. Existem 3 modelos de coletânea. Estudem isso, porque no dia do exame você vai saber o que fazer diante de um desses 3 modelos. O modelo 1, que é quando a coletânea não apresenta grandes informações nem polêmicas explícitas. Não tem polêmica explícita nessa coletânea, não tem muitas informações, é uma coletânea meio vazia de informação. O que é que eu faço? O modelo 2 é aquela coletânea com excesso de análise, que é o que a gente chama de coletânea com predomínio de tematização. Tem muita análise, muita análise, muita análise. Aquelas coletâneas que eles dizem assim, Aníbal, a banca já deu tudo, já discutiu tudo lá, o que é que eu vou falar? E o terceiro modelo é a coletânea com predomínio de figurativização. Ou seja, a coletânea com muitos exemplos, muitas figuras, como as de VUNESP, as do Enem, tem muita reportagem com muito exemplo. O que é que eu faço com essa coletânea recheada de exemplos? Então é mais legal estudar esses 3 modelos, que eu vou fazer um IGTV sobre isso, sobre esses 3 modelos de coletânea para vocês, tá? Do que tentar agora tentar adivinhar o que pode acontecer em fevereiro de 2021, tá? Então calma. Mas eu queria conversar também com vocês sobre os eixos temáticos mais comuns de cada banca. Eu estava tirando dúvida de aluno, né, no Zoom, e alguns alunos agora nas férias, porque alguns cursinhos já voltaram, e alguns alunos nas férias conversaram comigo que não conseguiram colocar a matéria em dia, que ainda estão atrasados e devendo muitas redações. Aí foi que eles pediram. Aníbal, eu estou devendo muita redação, eu queria que você escolhesse os temas mais importantes para a FUVEST. Uma menina ontem perguntou, Aníbal, eu queria que você escolhesse, eu estou devendo 8 redações. Eu queria que você escolhesse as mais prováveis, os temas mais prováveis de Enem, porque meu foco é Enem. Então já fiz muito isso, alguns anos atrás eu fazia, mas assim, o eixo temático comum de cada banca, é mais comum isso no Enem, é mais comum isso na FUVEST, é mais comum isso na VUNESP, isso mudou.
Eu não consigo mais escolher o tema mais importante para aquela banca. Eu sugiro o seguinte para o meu aluno: tais assuntos são importantes. Se você tiver sobrecarregado, faz esse e esse. Mas pode cair em qualquer lugar. Juro, gente. Já talvez tenha sido assim no passado. Eu vou provar para vocês. Olha isso daqui. Vocês vão saber. E eu escolhi... Peraí. Eu escolhi os últimos exames mesmo. Está tudo fresquinho aqui. Olhem os últimos exames. Olha o que aconteceu com a minha vida e a vida dos meus alunos nos últimos anos, tá? Enem. O tema do Enem de 2018 foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse assunto eu discuti na minha revisão de FUVEST. É um tema elitista. Eu não imaginava que fosse abordado na banca pelo Enem. Manipulação do comportamento do usuário. A coletânea falava de algoritmos, que somos controlados, que as nossas escolhas já são direcionadas, nós não temos liberdade de escolha porque o roteiro já está pronto para a gente consumir. Isso foi uma proposta elitista, porque quantos alunos não têm acesso à internet no Brasil? Essa prova é para o Brasil. Eu nunca imaginei que esse assunto fosse discussão do Enem. Eu usei, como eu falei para vocês, discuti esse tema na minha revisão de FUVEST. Olha o tema do ano passado, esse vocês se lembram, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu discuti esse assunto na FUVEST e caiu no Enem. O Enem estava numa pegada, no começo de 2010, de falar de minorias, falou de surdos, falou das mulheres, falou dos negros. De repente, o Enem, depois dos surdos, eu acho que foi essa proposta de manipular o comportamento do usuário, que era educação inclusiva dos surdos. Não entendi, eu não discuti isso no Enem, a gente tomou um susto quando esse tema foi abordado pela banca. Como também o tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí o que aconteceu com a FUVEST? Em 2018, esse tema deve existir limites para arte em forma de pergunta, eu discuti na revisão da VUNESP. Meus alunos se lembram. Na VUNESP, que era a história do Santander Cultural, do Queer Museu, daquelas polêmicas, daquela censura toda, uma exposição que foi boicotada, que falava de diversidade sexual. Era VUNESP, porque é um tema bilateral, apresentado em forma de pergunta, é um tema bilateral, né? Tem sim e não. Deve exigir limites para arte? Deve, não deve. Então você escolhe a sua corrente de pensamento, igual eu faço com o VUNESP. E apresentado em forma de pergunta, e sobre um tema contemporâneo, que é muito VUNESP, temas contemporâneos. Essa polêmica foi setembro, gente, outubro, e a redação foi janeiro, muito em cima. Eu nunca imaginei que a FUVEST fizesse isso. Aí em 2019, a FUVEST volta a exigir uma proposta um pouquinho mais intangível, como é característico dela. De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. E no ano passado, o tema da FUVEST, o papel da ciência no mundo contemporâneo, eu discuti para o Enem. É muito cara do Enem. Só trocava papel por desafios. Os desafios da ciência eram Enem. Então, um tema discutido na revisão do Enem. Então não dá mais para o aluno falar assim para mim: Aníbal, qual tema é cara de Enem, cara de FUVEST, cara de VUNESP? Não dá mais, diante desses últimos anos, desses exemplos aqui que vocês estão vendo. A banca que mantém a estrutura de coletânea e o eixo temático, a que mais mantém, é a VUNESP. Inclusive, quem está interessado na VUNESP, eu fiz um IGTV muito bom de VUNESP, tá? Procura aqui, a redação da VUNESP, tá incrível esse GTV mesmo. Para quem vai fazer Santa Casa, Aixa, ABC, UNESP, Unifest, Jundiaí, dá uma olhada nesse GTV. É a que mais mantém o tipo de tema e a estrutura da prova coletânea com 3 ou 4 textos, temas bilaterais ou temas apresentados em forma de pergunta. É a que mais mantém, ó. O carro será o novo cigarro da Unesp do ano passado. Vestimentas, o tema em forma de pergunta. Vestimentas religiosas, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa? Tema bilateral para você escolher a sua tese, tomar partido aí. Uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda dos direitos trabalhistas, mantendo aí a estrutura e o padrão dessa banca. Então, cuidado, não dá mais para vocês estudarem redação seguindo esse caminho. Isso é mais característico disso, isso é mais característico disso. Vou fazer o IGTV para vocês sobre modelos de coletânea, aí sim, eu acho que é mais interessante estudar o que vai cair a partir dos modelos das coletâneas com os quais vocês vão se deparar.
tá bom? Esperem esse GTV que devo fazer já já, daqui a pouquinho, na próxima semana, tá bom? Beijo.